Marcos capítulo 1, versículo 40, vou ser bem breve. 19:37. A Bíblia diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode me purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Nós já oramos, eu creio que Deus está nesse lugar, e Deus está curando. Deus, Ele continua curando. Essa semana nós passamos por um momento de luta muito grande na minha casa. Acordei de madrugada, minha mãe e minha tia me ligando que meu pai estava passando mal, e a impressão que dava que ele estava sofrendo um infarto. Eu cheguei na casa dele já junto com a ambulância. E entramos juntos lá, e realmente o caso era grave. Ele não tinha ação nenhuma. Apesar de estar com o olho aberto, ele não tinha ação nenhuma. E levou para o hospital. Quando fez os primeiros contatos ali com o hospital, o primeiro atendimento, e eu queria levar ele para Maringá. Assim que estabilizou, eu coloquei ele no carro e levei para Maringá. E lá fez alguns exames no Hospital Maringá. E um dos exames que faz a contagem das enzimas, que é um exame para poder saber se tem ou não um infarto, deu realmente, eu esqueci o nome lá, MPK, uma coisa assim, não me lembro bem, que tudo indicava um infarto. Mas depois foi marcada uma angiotomografia. E na angiotomografia não deu infarto. Aí você fala: o que aconteceu? Eu creio que Deus curou, Deus arrancou aquela enfermidade. Eu tinha pregado na quarta-feira aqui que Deus estava curando pessoas. Que nós precisamos levar Jesus para a nossa casa, porque às vezes tem pessoas lá na nossa casa que estão morrendo e a gente não sabe, por isso que a gente tem que andar com Jesus. E naquela madrugada, eu precisei fazer uso dessa fé. Mas eu creio que Deus existe, que Ele é galardoador daquele que o busca, e para a glória de Deus Ele está bem. Amém? Então Deus está curando. O prazer de Jesus é curar pessoas. Se tem uma coisa que Jesus quer, é curar pessoas. Cada cura traz uma mensagem especial para a gente, e as curas que estão contidas na palavra de Deus traz uma mensagem para a gente profunda, para que nós venhamos ter essa fé edificada, para entender que existe um Deus que ainda continua operando, mesmo vivendo um tempo assim de tanta tecnologia, de tanta distração, tanta coisa hoje existe para chamar a nossa atenção, mas nós ainda temos a fé e nos agarramos a Cristo e sabemos que Ele tem curado, e existe um momento que é só Ele. Você pode ter o melhor plano de saúde, você pode ter um vigor, você pode ter o que você quiser, mas se Jesus, se não for o Senhor... E esses dias eu estava vendo, ontem eu descobri que na minha casa parece que vai ter outro palmeirense, outro rapazinho, está vindo, do Gabriel, fez um chá de revelação, e a mulher dele está grávida, e vai vir o Samuel. E eu lembrei disso, que filhos são presente de Deus, são herança do Senhor, o Salmo 127 diz. Então o filho é presente de Deus. Então Deus continua presenteando, Deus continua fazendo uma obra milagrosa, e nós cremos que Ele é que cuida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar aquele que edifica. Você precisa ter isso no seu coração. Se o Senhor não edificar a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus pais, em vão você vai fazer qualquer coisa. Porque Ele é o dono do relógio. Ele é aquele que cuida. Só Ele tem esse poder. E nós cremos nisso. Por mais que tempos passaram, mas nós continuamos ortodoxos naquilo que diz respeito à graça de Deus. E eu vejo que nessa passagem Jesus ele cura um homem com lepra, um leproso. E Jesus ele quer ensinar alguma coisa com essa cura. Porque esse leproso ele não estava apenas enfermo na sua pele, naquilo que era o estereótipo, aquilo que as pessoas podiam ver que ele estava doente. Mas aquele cara tinha uma doença na alma, que ninguém sabia. Ninguém sabia o que aquele cara estava passando por dentro. Não sei se você conhece, mas a lepra é uma doença contagiosa que na época não tinha cura. E quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, a primeira coisa que ele era arrancado da sociedade.
Se ele tinha talvez uma mulher que tinha acabado de saber o sexo do bebê no exame, naquela época não tinha, mas vamos supor que ele tinha acabado de nascer um filho, ele não ia ver o filho crescer, porque ele ia ser arrancado da casa dele. Se ele estivesse entrando num trabalho novo, onde ele pudesse agora pensar, vou prosperar e cuidar da minha família, no momento que ele tivesse o diagnóstico de lepra, ele era arrancado daquele trabalho. E ele não era jogado para fora da cidade. Ele não ia entrar mais na cidade, ele não ia ter mais contato com a família, ele não ia ter mais contato com os vizinhos, ele não ia ter mais contato com os amigos. Pelo contrário, toda vez que alguém chegasse perto dele, ele tinha que se considerar e gritar: eu sou imundo, 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 para que as pessoas não chegassem perto dele. Então imagina como estava a alma desse leproso. Se talvez para o lado de fora, alguns dos seus membros estavam sendo decepados pela lepra, do lado de dentro o seu coração estava sendo morto pela alma. O sofrimento, a depressão que aquele cara passava, longe que ele mais amava, e ignorado por toda a sociedade. Mas eu não sei se você tem algum problema, que talvez você se considere dessa forma, ou eu não sei o que tem na sua alma, porque a gente consegue olhar do lado de fora, a gente não consegue olhar do lado de dentro. O que você está passando agora? Qual é o teu problema? Qual é a sua angústia? Mas eu quero dizer para você que existe um Deus que está aqui. O nome dele é Jesus Cristo. Que ele está exatamente olhando para o interior da sua alma. Ele conhece o que está no âmago da sua alma. E ele quer curar não você apenas por fora, mas ele quer te curar por dentro também. E mudar o rumo da tua história. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que continua no seu trono, reinando. Jesus continua no trono reinando. Todo o poder lhe foi dado. E ele continua olhando com um olhar de dispensação, de misericórdia para nós, querendo resolver a nossa amargura e querendo transformar a nossa vida. Jesus, ele quer ter um relacionamento mais íntimo e profundo com você, mesmo se for na alma. Aquele leproso, ele estava passando por um problema grave. Ele ficava à margem da cidade. É daí que saiu a palavra marginal. Pessoas que eram discriminadas, elas ficavam às margens da cidade, eram os marginais. E aquele homem estava numa situação terrível, terrível, porque ele era solitário. Ninguém falava com aquele cara, ninguém conversava com ele, ninguém dava atenção para ele. Ninguém chegava perto para ter uma conversa, perguntar como foi o seu dia, desejar um bom dia, uma boa tarde, perguntar se está tudo bem, se ele precisa de alguma coisa. Ele não tinha ninguém. E tocar nele, quanto tempo fazia que aquele cara não ganhava um abraço, um aperto de mão, um parabéns no seu aniversário? Quanto tempo fazia que aquele cara não tinha contato com um amigo, com um irmão, com a esposa, com os filhos, com os pais? Porque ele era imundo, ele tinha uma doença contagiosa. Mas Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele chega até ele, e Jesus, ele toca nele. Sabe, quantas mensagens de cura nós conhecemos da palavra de Deus, que Jesus apenas com a palavra curou uma pessoa. O servo daquele centurião, apenas uma palavra Jesus liberou, e aquele cara foi curado. O cego Bartimeu, Jesus simplesmente falou: quero, veja, e ele viu. Quantas pessoas Jesus liberou só a palavra, e a pessoa foi curada? Jesus, certa feita, atravessando o mar com seus discípulos, ele dormia na popa, e o vento aumentou, as ondas se enfureceram, e de repente o barco ia afundar. Os discípulos acordam Jesus, Jesus se levanta e fala para o mar: quieto, acalma-te. E somente com a palavra de Jesus o vento para e o mar se acalma. E fez grande bonança. Por que Jesus precisava tocar aquele cara? Por que não só liberar uma palavra para aquele homem e ele ser curado? Por que não apenas liberar, seja limpo? Jesus tocou aquele homem porque sabia que a maior enfermidade dele era na alma. Havia um sentimento talvez de inferioridade, um sentimento de derrota, como se a vida não tivesse mais sentido. E quantas pessoas nos dias de hoje estão passando por sentimentos assim? Quantas pessoas não têm mais esperança, não acreditam mais que pode dar certo? Quantos casamentos, quantos jovens estão depressivos? Quantos pais estão achando que os filhos não têm mais jeito?
Há um sentimento que sufoca a alma da gente, que só Jesus pode tocar e arrancar o que está no interior da sua alma. Então Jesus toca aquele leproso. No momento que ele recebe o toque de Jesus, pensa bem, ele não recebia mais toque da esposa, talvez, de um amigo, não recebia o toque talvez do patrão, cumprimento de alguém, mas agora veio o Todo-Poderoso, o desejado das nações, o príncipe de Israel, o Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e vem e toca ele. Eu não sei quanto tempo você não recebe um toque de alguém, mas eu quero dizer que esse mesmo Jesus está aqui para tocar a tua alma e mudar o seu destino, e você receber cura por completo no mundo de tantas fantasias ilusórias, onde as pessoas se apegam em coisas que de repente caem como se fosse um castelo de cartas. Jesus hoje quer fazer uma base sólida na sua vida, para que você seja abençoado, você e a sua casa. Hoje eu creio que é um dia de cura. Hoje eu creio que Jesus veio com a intenção de curar. Só Deus sabe como que eu vim pregar hoje. Eu estava com febre de 39 graus. Agora, depois que eu tomei dipirona, à tarde eu estava com 38 graus de febre. Meu corpo parece que ele pediu arrego, porque de uma semana com muitos estresses, de lutas. Mas eu sabia que eu tenho um compromisso com Jesus. Eu sei que Jesus cura. E é tempo de adversidades que o Senhor manda codornizes do céu. É no deserto que a sarça arde sem se consumir. E eu falei assim, eu preciso estar lá para receber tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Então eu creio que hoje é dia de cura, queridos. Deus quer curar a sua alma, mudar a sua história. E aí você vai ser livre para poder adorar, para poder amar, aproveitar esse sentimento fraternal que tem que haver dentro da igreja de Deus, como irmãos em Cristo Jesus. Nós precisamos desfrutar da alegria de abraçar e tocar os nossos irmãos, dizer eu te amo. Nós precisamos sair dessa vida, talvez, da alma que tenta nos colocar numa redoma egocêntrica e começar a desfrutar aquilo que Deus preparou para nós. Há uma igreja aqui maravilhosa, abençoada, como eu achei bonito, só achei que eu estava gordo na encenação aqui. Mas Deus seja. Mas eu creio que Deus ele quer justamente isso. Como é gostoso, como é bom, como é agradável, como vale a pena viver e receber toques de Jesus. E Jesus quer tocar pessoas usando a vida do teu irmão. Jesus quer tocar a sua vida, talvez usando a vida dessa pessoa que está do seu lado. Tem gente que está orando por você, que você nem sabe o quanto que ele ora por você e te ama em Cristo Jesus. Isso aqui é para ser revelado dentro da casa do Senhor. Os dons se manifestam dentro da casa do Senhor. É por isso que Jesus chegou até aquele leproso e tocou a vida dele. Tocou e ele sentiu aquele vazio agora preenchido. Aquela lepra, ele foi curado. E a Bíblia fala assim, que ele foi mostrar ao sacerdote. Jesus falou, não conta. Mas quem é que consegue guardar isso só para si? Quem é que consegue conter a alegria da salvação? Pensa bem, aquele cara estava sentenciado a viver uma vida solitária. Agora Deus traz para ele toda a harmonia do seu lar. Ele pode viver em convívio com a sociedade novamente. Aquele que não tinha mais jeito, agora tem jeito. Aquele que estava destinado à morte, de repente, perdendo os seus pedaços aos poucos, agora o Senhor não apenas abençoa para que ele seja curado, mas Deus abençoa e cura a alma dele. Aquele que um dia ia para o inferno, agora tem a convicção que vai para o céu. E isso é eu e você, porque nós tínhamos esta lepra. Nós tínhamos a lepra do pecado. E nós não merecíamos o toque de Jesus, mas ele morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos a oportunidade de ser tocados por ele, e a maneira que o Senhor escolheu de tocar você nesta noite é com esta palavra, para que você receba o toque de Jesus. Não dá para guardar segredo. Nós precisamos anunciar pelos 4 cantos da terra que Jesus cura, que Jesus transforma. O leproso se sentiu imundo, mas agora ele consegue receber a purificação. A gente sabe que nós não somos dignos de estar na presença do Senhor, mas o sangue vertido na cruz do Calvário nos faz
alvo como a neve. É por isso que nós precisamos entender o seguinte: não podemos perder a fé em Jesus. Muitas pessoas, ao invés de crer, reafirmam ainda mais o seu problema, sua situação de dor. Eu estava vendo lá no hospital as pessoas desesperadas. Vai morrer, vai morrer. E eu falava, meu Deus, eu só consigo ver que vai viver, vai viver. Sabe, porque eu não estava sozinho. Como disse Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E se Jó fosse esperto, também ia orar pelos amigos dele no capítulo 3, né, pastor? Foi deixar para orar no capítulo 42, passou tudo daquele tempo. Porque se ele ora pelos amigos logo no começo, ele já, Deus revestia. Deus mudava o quadro dele lá no comecinho, no capítulo 3, né? Então não espera mais para interceder por pessoas. A Bíblia fala que quando a gente ganha uma alma, a gente encobre uma multidão de pecados. A festa no céu, somos abençoados. Quando a gente se aproxima de Jesus, a gente tem que fazer como esse homem fez, seja submisso à vontade de Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode curar. Você tem que entender que a vontade de Deus é soberana. E às vezes a gente quer no nosso tempo, no nosso momento. Deus quer te curar. Mas você precisa estar com o seu coração pronto para receber essa cura. Você precisa reconhecer que não há limite para o poder de Deus. Reconhecer a nossa impureza e declarar o impossível pela fé. Você tem mais afirmado sua fé ou você tem confirmado o seu problema? Como é que você se expressa em tempos de lutas, de crises? Qual é a manifestação que sai da sua boca no momento que você é provado? Eu sei o seguinte, que quando você pega vai num pé de limão e põe um limão e você espreme ele e você bebe aquele suco, sai algo azedo. Quando você vai na cana e você espreme ela, se você beber aquele suco, sai algo doce. O que tem saído de você quando você está sendo espremido? Quando você é perseguido? Quando você é colocado à prova? Porque é o que sai de você nesse momento que revela qual é o seu caráter. E você sabe qual caráter você tem? É o de Cristo. Você é imagem e semelhança de Cristo. Você é co-herdeiro com Jesus Cristo. Você é uma bênção. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Tudo aquilo que você fala pode tornar realidade porque foi dado poder para você profetizar. Então a gente tem que crer e declarar que o poder de Deus está sobre as nossas vidas. A gente vê lá no versículo 41 o seguinte, que Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, fique limpo. O que Jesus mais quer nesta noite é te tocar e resolver o problema da tua alma. Você já tem um sim dele. Jesus quer te tocar. A Bíblia fala que quando Jesus viu aquele homem tão sofrido, mas cheio de fé, o Senhor se moveu em compaixão. E compaixão é o amor em ação. Jesus não apenas respondeu verbalmente, mas agiu ao tocar naquele leproso. Então Jesus pode tocar na sua vida hoje também. E eu não quero me estender. Nós tivemos um momento de alegria, de felicidade, onde colocaram um gordinho para me representar. A gente viu que está tudo tranquilo e favorável hoje. Mas eu quero ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Jesus poderia apenas ter ordenado a cura daquele cara, dizendo eu quero, mas Jesus queria tocar nele. Eu não sei, você já recebeu o toque de Jesus? Já recebeu o toque de amor de Jesus? Você já teve essa experiência? Fala, Senhor, eu quero ser tocado pelo Senhor. Eu quero ser tocado. Eu lembro uma vez que eu estava no Ibirapuera, numa convenção de igreja em células. E tinha uma canção que falava assim, apenas um toque no meu coração. Sabe qual que é essa música? E eu fiquei cantando aquela música e eu falei, meu Deus, é possível o Senhor tocar no meu coração? E eu fui na frente no apelo com desejo de ser tocado por Jesus. Porque eu sempre ia de uma forma mecânica, que Jesus resolvesse o problema momentâneo que eu estava passando. Talvez a cura do lado de fora, né? Problema financeiro, relacionamento.
enfermidade, uma porta de emprego. Mas aquele dia eu desejei algo dentro de mim. Eu quero um toque dentro de mim, porque é impossível a geografia do lado de fora ser mudada sem antes Deus mudar a geografia do lado de dentro. Deus precisa transformar você por dentro para receber tudo aquilo que Ele tem preparado para você lá fora. Você precisa estar preparado para receber tudo aquilo que Ele promoveu para você. Mas para isso você precisa desejar o toque de Jesus. Ele quer tocar você aí por dentro. Ele quer tocar a sua alma. Vamos sair daqui hoje transformado, mudado. Vamos sair daqui hoje mais parecidos com Jesus. Eu não sei o que te aflige. Qual é a tua preocupação? Algumas pessoas estão com parentes enfermos. Eu estava com o meu também, meu pai. Seu João, teu pai é Arnaldo, né? Meu João. E a gente sabe o quanto isso é dolorido. Mas nós sabemos que existe um Deus que pode mudar aqui dentro primeiro. E quando Ele tocar aqui dentro primeiro, Ele gera fé, gera uma transformação aqui dentro. E quando você está transformado aqui dentro, você é revestido de poder. Deus, Ele muda, Ele te transforma. É o Espírito Santo vindo sobre você. É Ele entrando aqui dentro e mudando toda a geografia interna do seu coração. E você começa a olhar com os olhos da fé e começa a declarar que Jesus, Ele é Senhor. E Ele é Senhor sobre qualquer adversidade. E Ele está aqui para tocar e mudar a tua história. E Ele vai tocar e vai mudar a tua história. Mas começa a desejar. Prepara o teu coração para receber o toque de Jesus. Eu quero orar por pessoas que querem receber esse toque nesta noite. Eu queria que você colocasse de pé. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Creio que já está preparada. Da vitória nesta hora. Mas eu decidi, eu fiz uma escolha. Eu pedi para Deus mudar aqui dentro antes de mudar lá fora. Algumas pessoas estão pedindo para Deus mudar lá fora antes de mudar aqui dentro. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Eu fui no cardiologista uma vez, falando de emagrecimento, Clevers. Ele falou o seguinte: o emagrecimento, antes de começar aqui, tem que começar aqui. Aquilo me tocou. Antes de eu começar a perder peso aqui, eu preciso perder peso aqui, ó. Eu achei que aquele cara foi usado por Deus. Isso é uma realidade. Deus não vai mudar nada lá fora sem antes mudar aí dentro. Então você precisa desejar mais uma mudança interna do que a mudança externa. E Ele vai suprir o desejo do seu coração. É por isso que o salmista diz assim: deleita-te no Senhor. Ou seja, tenha prazer em Deus. Tenha prazer em Deus, e Ele concederá o desejo do seu coração. Ou seja, a gente, para ter prazer em Deus, tem que ter algo aqui dentro mudado. E eu tenho certeza que Deus tem uma história linda para você. E você vai sair daqui abençoado e vai abençoar pessoas. E nós vamos multiplicar essa graça através do nosso testemunho lá fora. Mas antes, Deus vai mudar aqui dentro. Então eu queria orar por pessoas que querem receber esse toque de Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E eu quero orar por você. Amém? Tua cruz, teu sangue derramado no Calvário, está selado, foi consumado. Eu vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Tua morte em minha vida, o sangue derramado no Calvário, está selado, foi com
consumado, eu vivo hoje livre do pecado. Vivo as promessas dos milagres. Hoje meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. A obra de Deus nas nossas vidas tem que ser completa. Tem que ser completa. Ele precisa curar o corpo, a alma e o espírito. Muitas vezes a gente pensa ou pede somente cura física, mas na verdade precisamos de uma obra mais profunda no íntimo dos nossos corações. A obra de Jesus na minha vida e na sua vida precisa ser completa. Ele precisa mudar a sua alma, transformar o teu espírito. E nós precisamos experimentar isso hoje. Precisamos viver isso amanhã. Por mais difícil ou as provas que vão acontecer nas nossas vidas, porque elas acontecem, mas nós vamos estar olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele mudou o nosso coração. O que está aqui dentro não pode ser corrompido. A crise não rouba o que Deus colocou no seu coração. Então começa a cultivar a fé aí dentro e receba Jesus como seu Senhor e Salvador, e peça para Ele: Senhor, muda o meu coração. Muda o meu coração. Muda o meu coração. Aleluia. Aleluia. Jesus está mudando corações nesta noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela sua graça. Obrigado, Jesus, porque quando ninguém queria tocar em nós, o Senhor veio e tocou. Quando nós éramos desprezados, o Senhor não nos desprezou. O Senhor, um Deus santo, purificou alguém imundo como eu e nos fez coparticipante com o Senhor na glória, e nos santificou pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Então diga assim para Jesus, fala: Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como Senhor e Salvador, único Senhor, único Salvador. Perdoa os meus pecados, muda meu coração, escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor, por esta igreja tão maravilhosa, por esses irmãos tão queridos, por ovelhas tão extraordinárias. O Senhor selecionou, Senhor, um rebanho abençoado. E nós, como os pastores, ó Pai, somos gratos ao Senhor por ter esse privilégio de conviver com um povo tão abençoado, ó Pai. Então, ó Pai, nesta noite eu peço que a graça do Senhor Jesus, que as eternas consolações do doce, maravilhoso, excelso, desejado Espírito Santo de Deus seja com a vida de cada um de nós que está aqui, em nome de Jesus. Só aquele que crê diz amém. Deus abençoe sua vida. Vai na paz do Senhor. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja. Jesus, quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro teu
perdão.